as biografias que seguem curando. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Assisti agora, semana passada, um documentário biográfico no Netflix do Tour de France. Tour de France é uma corrida de bicicleta que acontece, na maior parte na França. E eu fiquei assim impressionado, encantado, maravilhado com tudo que eu assisti. Seria bem legal assim você de repente assistir também, porque extremamente rico assim. Eu quando eu assisto qualquer coisa, pode ser até um desenho animado, eu assisto com um olhar de o que que isso pode me ensinar, o que que isso pode. Não assisto só para diversão. Tudo que eu vou assistir, eu assisto e o que eu posso trazer para a minha vida disso que eu acabei de ver. E esse Tour de France são dezenas de corredores e eles se preparam assim muito para a corrida durante meses, anos. E são 21 dias de prova. Cada etapa anda 200, 180 quilômetros de bicicleta de um lugar para outro. E cada etapa tem um desafio, tem prova de velocidade, tem prova de dificuldade, de subida, de andar até em pisos irregulares, mas assim, impressionante. E as provas são em equipe. Então, imagina o que é uma equipe trabalhando em conjunto da própria equipe, uma equipe trabalhando em prol do melhor ciclista para aquela prova, protegendo o colega. Então, assim, na hora que você assiste, o aprendizado é gigante. Num dos episódios mostrou um ciclista que teve um acidente no Tour de France 2 anos anterior, caiu, machucou, quebrou todo e passou 7 meses no hospital e aí se recuperou, treinou 1 ano e pouco, até o outro Tour de France e participou do outro Tour de France. Então, ele poderia, nesse acidente, ter parado, aposentado, ele poderia ter adquirido um pânico de andar de bicicleta, ele, enfim, poderia ter acontecido N coisas com ele, inclusive com a mente, né? Mas ele teve força física de se recuperar, fisioterapia, treinamentos, mas ele teve força mental para não parar, força mental para não sucumbir aos medos, força mental para não sucumbir aos traumas emocionais do acidente. Ele teve essa força mental de recuperar, inclusive mentalmente, e de voltar a correr. Então, quando você for assistir alguma coisa, seja um documentário, seja um filme, procure assistir tanto o documentário quanto o filme do que você consegue trazer para a sua vida, ou às vezes para a sua empresa, ou para a sua carreira. O que eu vi e o que eu aprendi, eu consigo trazer para as empresas que eu atendo, que eu presto consultoria, a dinâmica, a importância de você ter um time forte e esse time forte trabalhar em prol de um objetivo, a importância, que você vê lá nos vídeos do técnico, a visão que o técnico tem, a visão que ele tem para arranjar o time para aquela corrida, para aquela prova, a importância, por exemplo, de um gerente de empresa olhar para o time que ele tem, conhecer as habilidades de cada um ali da sua equipe, igual eu vi lá no Tour de France. Hoje o arranjo é esse, porque a prova hoje ela demanda um time assim. É você que vai correr na frente, é você que vai fazer o sprint final, porque ele conhece profundamente cada corredor do time dele. E aí quando eu trago isso
para dentro da empresa, tem gerentes, tem técnicos, tem gestores, diretores que não conhecem o time profundamente. E aí, se você é um diretor, um gestor que não conhece o seu time profundamente, como que você arranja o time para o jogo de hoje? Porque as empresas ainda estão muito presas, né, em cargos, funções. Só que o mercado ele é um pouco dinâmico. De repente, hoje, né, terça-feira, quarta-feira, a dinâmica do mercado de promoção, o cliente que chega, o time poderia trabalhar de uma maneira um pouco diferente aquela realidade daquele dia. E acaba que o time faz a mesma coisa todo dia. Trabalha meio que engessado todo dia. Então, eu gosto muito, por exemplo, também do jogo de vôlei, que é mais dinâmico que o futebol. O técnico do vôlei pode alterar o jogo o tempo inteiro. Tira fulano, põe Beltrano. De acordo com o momento do jogo, ele pode armar o time, mais na defensiva, mais no ataque. Então, eu acho isso muito mais inteligente do que no futebol, que só pode fazer 3 alterações. E o jogo é dinâmico. Acontece várias coisas ali ao longo de 2 horas. A mesma coisa numa empresa, imagina, numa empresa que fica aberta de 8 da manhã às 6, 7 da noite, o time também poderia ser um pouco mais dinâmico. Então, esses documentários me ajudam e a sugestão que eu estou trazendo é assista, mas assista com um olhar meio que de cientista. Não, mas o que eu consigo aprender desse filme, desse desenho, desse documentário que eu posso trazer para a minha vida e que posso levar para a empresa onde eu trabalho? Então essa que é a ideia. Passar a olhar com um olhar um pouco diferente. Ok? Um grande abraço, um ótimo dia, muita paz.